Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Química e hoje a gente vai continuar nosso conteúdo de elementos químicos com uma outra noção aqui. No caso, eu chamei ela de igualdades atômicas aqui em cima, mas é mais conhecido por esses nomes aqui: isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Esses nomes são os que são mais famosos. Esse conteúdo é muito importante porque ele cai muito em concursos, essas coisas, por isso que é bom a gente enfatizar essa matéria, que ela é muito importante. Tá bom. Antes de gente começar, o ideal é a gente entender os nomes e o que eles significam. Essa parte aqui, iso, significa igualdade, entendeu? A igualdade entre cada assunto tem um nome específico. Uma forma de você gravar isso aqui melhor e entender é ver essa letrinha aqui, olha. Essa letrinha aqui. Que é assim, essas três letras a gente aprendeu no nosso conteúdo, porque assim, isótopos, a gente pode remeter esse P ao quê? A quantidade de prótons ou número atômico. Então é basicamente isso que envolve os isótopos. Mesmo elemento, porque a gente tinha falado antes, se mudar o elemento, o número atômico muda. Então se ele quer o mesmo elemento, vai ser o mesmo número atômico. Perdão, se ele quer o mesmo número atômico, isso significa que vai ser o mesmo elemento. E o que vai mudar? Os números de massa. Ou seja, o que vai modificar nesse átomo? O número de nêutrons. Porque assim, se o número de massa é a soma dos prótons com os nêutrons, e os prótons estão com valores fixos, o que vai modificar? Os nêutrons. Então aqui um exemplozinho de três formas em que um átomo de hidrogênio, cuja sigla é H, se manifesta na natureza. Tem três formas: o prótio, o deutério e o trítio. No caso, o que muda, como disse, é o número de massa. Enquanto aqui a gente tem como prótio um número de massa igual a 1 e o número atômico igual a 1, sendo que os nêutrons são iguais a 0, isso vai mudando ao longo dos três. Por exemplo, aqui, se no deutério eu tenho um número de massa igual a 2 e um número atômico igual a 1, qual é o número de nêutrons? 1, porque 2 é igual a 1 mais 1. Já aqui no trítio, o número de massa é igual a 3 e o número atômico é igual a 1. Qual é o número de nêutrons? 2, porque 1 mais 2 é igual a 3. Então, a gente vê o seguinte, que o número atômico não se modifica nesses três casos. O que vai se alterar? O quê? O número de massa. Tá bom? Agora, isóbaros. Os isóbaros, a gente pode... Uma forma de a gente entender também é associar esse A ao que a gente tinha dito antes, que é igual ao quê? O número de massa. Lembra que a gente falou que a gente representava o número de massa por A? Exatamente. Então a gente pode remeter esse A ao número de massa. Esse iso, mesma coisa, de igualdade. Então a gente pode entender que os isóbaros ocorrem o quê? A igualdade do número de massa. Se o número de massa é igual e são átomos diferentes, o que vai modificar? O número atômico. É o inverso dos isótopos. Se os isótopos têm números atômicos fixos e nêutrons variantes, aqui e número de massa variante, aqui é o contrário. A gente tem número de massa fixo e número atômico variante. Entendeu? Aqui nos isótopos vai ter a variação dos números de massa. E nos isóbaros vai ter a variação do número atômico, tá bom? Então aqui, para a gente ter um exemplo, eu trouxe aqui um átomo de potássio, cuja sigla é K, e um átomo de cálcio, cuja sigla é o Ca, tá bom? A gente vê aqui que o que está representado embaixo, o número atômico,
é igual a 19 no átomo de potássio e o seu número de massa é igual a 40. Então, a gente vê que o seguinte, o número de massa aqui do potássio é exatamente igual ao número de massa do cálcio. Tá vendo que os dois A's são iguais a 40? Então, se o átomo de potássio e o átomo de cálcio tem o mesmo número de massa, esses átomos são o quê? Isóbaros. Isóbaros, tá bom? Agora a gente vai para os isótonos. Os isótonos a gente pode pegar, para nosso estudo ser mais facilitado, esse N aqui se referindo ao que? Ao número de nêutrons. Então, com isso aqui sendo igual ao número de nêutrons, é a mesma coisa, esse radical sendo igual a alguma igualdade entre determinadas coisas, a gente pode entender como os isótonos sendo o quê? A igualdade dos nêutrons, tá bom? Então, são átomos que apresentam diferentes números de atômicos e de massa, só que o que é igual nesses átomos? O número de nêutrons, entendeu? Você vai vendo que ao longo das nomenclaturas vai variando algumas coisas e um vai ficar fixo. Nos isótopos, o que fica fixo? O número atômico. Nos isóbaros, o que fica fixo? O número de massa. E nos isótonos, o que fica fixo? O número de nêutrons, entendeu? E assim a nossa tabela vai sendo formada. Então aqui a gente vê o seguinte, que esses valores aqui, que eu dei nos exemplos, vão ser diferentes, entendeu? A gente vai ter que fazer um pequeno cálculo para achar o número de nêutrons, visto que quando a gente representa um átomo dessa forma, a única coisa que ele nos dá é o que? O número de massa e um número atômico, tá bom? Então, tem um pequeno cálculozinho aqui do átomo de cloro, cuja sigla é Cl, e um átomo de cálcio, e cuja sigla é Ca, que a gente vê o seguinte: se a soma dos nêutrons com os prótons caracteriza o número de massa, e eu tenho um número de massa e um número atômico, o que essa conta vai me dar? Um número de nêutrons, entendeu? Então aqui, se eu tenho no átomo de cloro um número de massa igual a 37 e no número atômico igual a 17, o número de nêutrons vai ser o quê? A subtração, porque esse mais 17, que é positivo, vai passar para o outro lado negativo, ocorrendo o quê? Uma subtração. Então a gente vai fazer 37 menos 17 e acha 20 como o número de nêutrons do átomo de cloro, tá bom? Já aqui no cálcio, a gente vê o seguinte, se o número de massa é igual a 40 e o número atômico igual a 20, o número de nêutrons não é nada mais nada menos do que o quê? A subtração desse 40 com o 20. 40 menos 20 dá 20. O que a gente percebe? Que esse número de nêutrons desse cloro é igual ao número de nêutrons desse átomo de cálcio. Entendeu? E é isso, gente. Eu vou dividir essa aula em duas partes, em que nessa eu vou apresentar isótopos, isóbaros e isótonos, e na próxima eu vou falar um pouco sobre isoeletrônicos, que é uma outra matéria, tá bom? Se você gostou do vídeo, se inscreva, deixe um curtir, e alguma dúvida ou alguma crítica, você pode deixar nos comentários aqui embaixo, tá? Muito obrigado e tchau!